Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre filosofia medieval, introdução à filosofia medieval. Eu sou o professor Valdeci, professor de filosofia, e a filosofia medieval é o período que compreende do século V ao século XV. E para início dessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar os objetivos, elencar as principais características da filosofia medieval e entender como foi esses dois períodos importantes da filosofia, a patrística e a escolástica. Então vamos para a nossa reflexão no dia de hoje. Para você, existe algum conflito entre a fé e a razão? Sabia que na Idade Média os filósofos cristãos procuraram conciliar a fé e a razão criando a teologia? Filosofia medieval. Filosofia medieval é a escola do pensamento que se desenvolveu em toda a Europa no período da Idade Média. Período este marcado pela hegemonia da Igreja Católica. Os filósofos da Idade Média procuraram conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a fé cristã com a razão filosófica. A filosofia medieval se desenvolveu dentro dos monastérios, o que nós conhecemos hoje como os chamados mosteiros. E as principais preocupações eram a questão teocêntrica, o teocentrismo. Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, o livre-arbítrio e entre outros. Apesar de filosofia e teologia serem áreas distintas, na Idade Média, a filosofia tornou-se serva da teologia. Essa integração entre as duas foi muito conflituosa, pois alguns teólogos defendiam a autonomia, o poder, o valor da razão, frente à fé. Para outros, era preciso crer para entender. Patrística e escolástica. Patrística e escolástica são as duas principais escolas da filosofia medieval. A patrística, que foi o primeiro período da filosofia medieval, compreende o início ali do período medieval, século II ao século VIII. E nesse período a filosofia esteve voltada à defesa das verdades, dos dogmas do cristianismo e o combate ao paganismo. Temos aí durante esse primeiro período, como seu principal representante, Agostinho de Hipona, ou como para os cristãos conhecem, como Santo Agostinho, que viveu no século IV. Período este marcado pela decadência do Império Romano. O Império Romano já está em fase terminal e o que vai favorecer contexto este que vai influenciar profundamente a principal obra de Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus, onde ele reflete sobre as relações entre política e religião. Agostinho e a patrística. Agostinho discutiu sobre diversos assuntos, como o livre-arbítrio, a escolha entre o bem e o mal, corpo e alma e o conflito entre matéria e espírito. Também desenvolveu a teoria da iluminação, adaptando, melhor dizendo,
a teoria platônica do mundo das ideias. Então, as ideias platônicas do mundo grego vai servir de base e sustentação para o pensamento cristão dessa época. Segundo essa teoria, possuímos as verdades eternas, porque nós a recebemos de Deus. Como o sol, Deus ilumina a razão e torna possível o pensar correto. No segundo período, nós temos a escolástica. A escolástica compreende aí o século IX, até o século XIII. Características principais dessa filosofia é a valorização da filosofia aristotélica, ou seja, aquilo que Agostinho de Hipona fez com Platão, trazendo as ideias, a valorização racional do mundo grego, Tomás de Aquino fez com Aristóteles. E a conciliação entre a fé e a razão. A escolástica, através de seu principal representante, Tomás de Aquino, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Tomás de Aquino e a escolástica. Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, tornou-se monge dominicano e foi canonizado pela Igreja Católica. Realizou a mais completa adequação do pensamento aristotélico ao cristianismo, e a sua principal obra foi a Suma Teológica. E como atividade proposta, nós temos aqui a atividade mão na massa. Essa atividade é baseada no que nós estudamos nessa aula de hoje. É um resumo das principais características da filosofia medieval. Então, nós temos aqui os principais representantes da patrística e da escolástica. E a principal obra, ou as principais obras de cada um desses dois pensadores, a filosofia grega, a influência da filosofia grega e as características. Então seria mais ou menos isso, a nossa aula de hoje. E como ponto final, nós vamos fazer a nossa retomada da aula de hoje. O termo filosofia medieval diz respeito às produções filosóficas desenvolvidas durante a Idade Média. Nesse período, houve a tentativa de conciliação entre a consciência cristã e a razão filosófica. As duas escolas de pensamento que mais se desenvolveram nesse período foram a patrística e a escolástica. A patrística, como nós vimos, é a primeira fase da filosofia medieval e sua principal característica foi promover a expansão do cristianismo na Europa. E Santo Agostinho, seu principal expoente. A escolástica foi a segunda fase desse período. Através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. E o seu principal expoente foi Tomás de Aquino. Então fica aqui, caros amigos, um pouco dessa nossa aula de hoje. E até uma próxima oportunidade.